Ao Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos. O livro é o Salmos, do capítulo 24. Amém? Amém? Todos acharam? Salmo 24, do verso 1 ao verso 6, tá? O texto diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus e da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Só até o 6. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Deus querido, para sermos ministrados, ó Pai, pela sua palavra, Deus. E a sua palavra, Deus querido, a todo instante, Deus, ela fala aos nossos corações. Deus amado, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me ajude a ministrar, que o Senhor fale comigo também, fale os meus irmãos que aqui estão, no nome de Jesus, nós estamos com o coração aberto para receber do Senhor a direção, a correção, a exortação, a orientação, os conselhos, Pai, porque o Senhor é o nosso conselheiro, o Senhor é o nosso mentor, o Senhor é o nosso guia, é o nosso ajudador, e nós dependemos do Senhor para tudo nas nossas vidas. Então, Deus querido, nos guia, nos orienta. No nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco agora, Pai, que nós precisamos ouvir do Senhor. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Aqui o salmista, ele começa o texto dizendo sobre quem é o dono dessa terra, né? A quem pertence essa terra? E ela pertence a Deus, foi ele que fundou mesmo essa terra, que criou os céus e a terra, né? E no verso 13, o salmista pergunta: quem vai subir ao monte do Senhor? E o próprio salmista responde também essa pergunta. No verso 4, ele fala, já vem a resposta dele, né? No 13, ele fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quando o salmista faz essa pergunta, porque no coração dele havia uma curiosidade, esse salmo é salmo de Davi. Nós sabemos que Davi ele era um adorador. Davi ele vivia a vida dele mesmo amando a Deus, a todo tempo, tudo que ele fazia estava ali, adorando o Senhor. Quando ele era pastor de ovelhas, onde ele estava ali com a harpa dele, né? Estava sempre ali pastoreando as ovelhas, e com a harpa, louvando a Deus, cantando ao Senhor e escrevendo os salmos, né? Ele recitava os salmos dele e foi escrevendo também. Então, Davi ele era um adorador. Davi ele tinha esse questionamento, por quê? Porque ele amava a Deus, ele queria se ver se ele ia também morar com Deus, né? E esse era o questionamento dele. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque não é só a questão de ir até Deus, estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, mas é morar em Deus, viver em Deus, habitar eternamente com Deus. Então é permanecer. E o questionamento do salmista era: quem há de permanecer no seu santo lugar? O lugar onde Deus habita é santo, então para estar com Deus tem que haver santidade, tem que ter pureza, né? Tem que ter as mãos limpas e o coração puro. Aí no verso 4 o próprio salmista responde: que é limpo de mãos e puro de coração. Puro de coração, que é a mesma coisa de santidade, né? A pureza é a mesma coisa de santidade. Então, para estarmos na presença de Deus, nós temos que ter as mãos limpas e o coração puro.
Mãos limpas significa não estar envolvido com pecado, né? Não roubar, não pegar nada de ninguém, não ter as mãos sujas de sangue, né? Não agredir ninguém, não machucar ninguém, não espancar ninguém, não desrespeitar as pessoas. Isso que é questão de mãos limpas, não ter nada manchando a sua mão, nada de pecado que mancha a sua mão. E a pureza, a santidade também fala de você não pecar, né? A Ana Regina, ela abriu o culto falando sobre obediência a Deus, né? Sobre a questão mesmo de não pecar, de buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é você não pecar. O reino de Deus envolve santidade, envolve pureza, envolve respeito, envolve honra. E isso, são essas pessoas que vão habitar no santo lugar. Para estar no santo lugar, nós temos que ter as mãos limpas e o coração puro, livre de pecado e viver em santidade. Pureza é a mesma coisa de santidade, né? São sinônimos. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, né? A falsidade é algo assim que é terrível. Isso é abominável mesmo, né? A pessoa na frente de alguém ela é uma coisa, por trás ela é outra. Ou seja, usa uma farsa, a pessoa usa máscara. Isso é terrível. Infelizmente, volta e meia, a gente faz isso, né? A gente usa máscaras, né? Às vezes a gente, você está conversando com alguém, aquela pessoa te aborrece e você ali naquele momento não tem a coragem de expor a sua tristeza, de se posicionar em relação àquele aborrecimento. Uma coisa muito simples, mas infelizmente a gente está sendo falsa, né? Então, assim, a questão de falsidade, às vezes a gente pensa assim, longe de mim ser isso, mas eu não quero ser hipócrita aqui não, sabe? Às vezes eu uso desse artifício, é triste isso, por isso que eu falo, essa ministração, ela fala comigo também. E para estar na presença de Deus, a gente tem que estar longe disso, né? A gente tem que estar longe dessa falsidade, da impureza, não jurar dolosamente. E esses são os critérios para estarmos na presença do Senhor, para permanecer no santo lugar, permanecer junto com Deus. Só que o que me dá uma esperança é saber que ainda estou viva. E a Bíblia fala que para mim dá esperança. Eu estou viva ainda, não morri, ainda estou no caminho, né? Deus vai tratar comigo essa questão de não ser falsa, de expor mesmo que está no coração, né? Porque falsidade não é só você bajular a pessoa na frente e depois ir lá falar mal dela por trás. Não é só isso, a questão de você não se posicionar também, a questão de você não mostrar sua indignação, a questão de você não falar para a pessoa, você me ofendeu, eu estou triste com isso. Também é falsidade, você dá um sorrisinho, a pessoa te ofender, você dá um sorrisinho maroto, aquele sorrisinho sem graça. Ou seja, você não expôs, isso é falsidade. Nós temos que nos atentar muito para essas coisas. O reino de Deus, ele não é qualquer coisa. O reino de Deus é muito sério. E para nós permanecermos nesse reino, o negócio é muito rigoroso. É muito rigoroso. Nós temos que prestar muita atenção em nossos comportamentos, em nossas atitudes, né? Analisar nossa vida, fazer uma reflexão do nosso comportamento, do nosso dia a dia, de como a gente lida com as situações. Está havendo santidade, está havendo pureza, você está sendo verdadeiro, ou você está sendo falso. Nós temos que analisar essas coisas. Seguindo aqui, diz assim: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem vai ter a bênção do Senhor? Aquele que é puro, aquele que tem as mãos limpas, que é puro de coração, que não é falso, não jura dolosamente. É essa pessoa. É essa pessoa que vai ter essa bênção do Senhor. Então, nós temos que estar dentro desse critério aqui, do verso 4 ao verso 5. Nós temos que ter essas características, nós temos que viver esse tipo de vida. Pureza, santidade, limpas, ser verdadeiro. Nós temos que ser dessa forma. E Deus, ele quer isso de nós. Porque Deus, ele nos ama muito, ele nos fez para viver no meio dele, para estar com ele. Deus, ele quer isso de nós. Ele quer que nós tenhamos esse tipo de
dele. Ele quer isso. Ele quer produzir santidade em nós. Ele quer nos dar um coração puro. Ele quer limpar o nosso coração, tirar de nós toda a imundícia, toda a sujeira, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Ele quer fazer isso conosco, porque Deus, Ele nos ama e Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que somos falhos. Às vezes, essas atitudes de falsidade, de não ser transparente, de não ser verdadeiro, isso é ruim, mas não é o fim para as nossas vidas. Essa é a diferença do cristão, é você saber, você fazer reflexão da sua vida, você analisar e você mesmo te reprovar. Eu mesma, eu falo de mim, gente, eu falo de mim, eu mesma me reprovo. Eu falo, Senhor, eu não sei por que o Senhor me ama. Eu falo tanto, eu piso tanto na bola. Se eu fosse Deus, meu nome é Maria. Só que eu não sou, graças a Deus que eu não sou, senão eu estava perdida, estava lascada, né? Mas graças a Deus, pelo amor de Deus, graças a Deus, pelo amor que Ele tem por mim, pelas oportunidades que Ele me dá de arrependimento, de me retratar, de me consagrar a Deus, para eu viver mesmo na presença do santo lugar com o Senhor. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos dá a oportunidade. Da mesma maneira que Ele deu a oportunidade para Davi, que assassinou o cara para ficar com a esposa dele, para ele ser abominável demais. Só que Deus deu essa oportunidade para Davi. Essa mesma oportunidade Ele dá para nós. Às vezes a gente não comete esse pecado absurdo, mas nós cometemos outro pecado que talvez seja até mais absurdo ainda. Então é isso que é o diferencial das nossas vidas. É as oportunidades que Deus nos dá e nós abraçar, acatar essa oportunidade, aproveitar, segurar essa oportunidade e valorizar isso e se arrepender de verdade. É o tratamento de Deus e é onde Deus nos santifica. E Deus nos leva para perto dele, sim, porque Deus nos quer perto dele. Amém? Vamos lá para o Salmo 73, depois vamos voltar aqui de novo. O tema da ministração é Salmo 24, só que tem outros pontos também que falam do mesmo assunto, mas vamos voltar aqui de novo. Salmo 73, verso 1. Salmo 73, verso 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Olha que tremendo. Para aqueles que têm o coração limpo, Deus é bom. Deus é bom. A característica de Deus é a bondade. Uma das, né? Porque ele tem muitas características. E uma delas é a bondade. E Deus, Ele é bom. Ele é bom para conosco. Ele não tem limites na bondade. Ele é muito exagerado na bondade. A bondade dele é tremenda demais, é grandiosa demais. E para aqueles que são limpos de coração, Deus é bom. O Salmo 51, verso 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui é Davi novamente, né, clamando a Deus para Deus criar nele esse coração puro. Amém. Sabe, irmãos, por que Davi falou isso? Por que Davi ele era muito honesto com Deus em relação aos pecados dele, em relação ao coração imundo que Davi tinha, um coração cheio de maldade, cheio de violência, né? Davi tinha esse coração, só que Davi, ele era honesto. Deus se agrada da honestidade, Deus se agrada da pessoa que é honesta diante dele. Nós temos que chegar diante de Deus e falar para Deus quem nós somos mesmo, porque antes de eu falar, Ele já sabe. É por isso que eu falo para Deus: Deus, afasta de mim toda hipocrisia, toda falsidade, porque eu sei que Ele já sabe que eu sou assim. Ele já conhece meu coração. É aquela situação, você está falando para Deus, que Ele já sabe, aquele ditado, chover no molhado, mas não tem que chover no molhado mesmo Deus, porque Ele sabe mesmo. Ele conhece a nossa alma, Ele conhece o nosso interior. E Deus conhecia Davi. Deus sabia como era o coração de Davi. Davi, ele fazia reflexão sobre a vida dele, ele sabia que ele tinha esses palhaçadas, né? esses pecados imundos. E ele pediu ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro. E nós temos que fazer isso também. Nós temos que fazer da mesma forma. Senhor, tira de mim toda imundícia, tira de mim toda carnalidade, tira de mim toda hipocrisia, tira de mim toda falsidade. Cria em mim um coração puro. Quando nós reconhecemos quem nós somos, já é o pontapé inicial para o tratamento
serve para tratar aquela dor. Então você já está começando para um tratamento. Quando você reconhece, chega para Deus e fala das suas mazelas, de quem você é de fato, sabe, sem esconder nada, aí inicia o tratamento. Davi, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus por causa dessa honestidade de Davi. Ele falava para Deus: Deus, eu sou assim, eu sou assado, me trata, me cura, cria em mim um coração puro. Eu preciso de teu espírito inabalável. Eu preciso disso. Nós temos que chegar diante de Deus e abrir o nosso coração, pôr para fora tudo aquilo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, eu sei que vocês sentem isso, porque eu sinto também. Eu sinto quando eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Eu sinto isso. Eu sinto. Verdade. Eu sei que vocês sentem também. Porque nós somos humanos, nós ainda estamos aqui nessa terra, nós ainda não temos um corpo transformado. E o fato de não termos um corpo transformado significa que volte e meia a gente vai dar lugar à carne, volte e meia nós vamos vacilar, volte e meia a gente vai pecar. Então nós temos que falar mesmo para Deus: olha, eu pisei na bola, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz, infelizmente eu fiz, me perdoa, trata comigo, me restaura, cria em meu coração puro, misericórdia, tem misericórdia de mim. E Deus nos santifica. O maior interessado em nos santificar é o próprio Deus. Porque Ele nos ama muito, Ele nos quer perto dele. O Senhor nos quer perto dele. O Senhor, Ele não quer habitar o céu sozinho e os anjos, não. Ele nos quer com Ele. Ele nos fez para morar eternamente com Ele. E Ele nos quer levar para esse santo lugar. Ele quer que nós permaneçamos no santo lugar com Ele. Amém? Vamos lá para 1 João, capítulo 3. Lá pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 3, o verso 3. Só o verso 3. E assim mesmo se glorifica de tudo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Quem é puro aqui? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é puro, ele é santo, ele é maravilhoso. Ele é santo. Em Jesus não há nenhuma mancha. Em Jesus não há nenhum pecado. Nada, absolutamente nada. Quem tem as mãos completamente limpas e o coração puro é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem, ele viveu aqui na terra. Ele sofreu todas as nossas dores, ele sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, todas as tentações, todas essas tentações que nós sofremos, todas essas como fala assim, o mundo está tudo conspirando contra mim para eu pecar contra Deus. Houve muita conspiração com Jesus, mas Jesus não se entregou ao pecado. Ele é puro, ele é santo, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, ele é o nosso espelho. Nele nós devemos nos espelhar. Ele é puro. Que ele nos purifique mesmo, que ele nos santifique mesmo, que ele nos ensine mesmo a amar a Deus, a obedecer ao Senhor, que ele crie em nós mesmo um coração puro, que ele crie em nós um espírito inabalável, porque ele pode fazer isso, ele tem poder para isso, e ele viveu aqui, ele conseguiu vencer o pecado, ele conseguiu resistir ao pecado, ele resistiu às tentações, ele resistiu todas as ofertas do inimigo, ele conseguiu resistir, e ele nos ajuda a resistir, ele nos ajuda a nos purificar. Amém? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2. Timóteo 2, verso 22. Diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Coração puro. Nós temos que ter coração puro. Não é fácil, mas é possível. É possível ter um coração puro. Nós possamos mesmo ter pureza em nosso coração, buscar mesmo a Deus, invocar o Senhor, né?
mas nós temos que fazer isso. Nós temos que tentar. Nós temos que pelo menos tentar. Se a gente tentar, a gente vai conseguir. Está vendo um filme que está começando umas cenas esquisitas, avança, tem como você avançar. Você está com o controle na mão, você pode avançar, passar na frente. É assim que eu faço em casa. Às vezes, hoje em dia, os filmes você está assistindo um filme tão, pensando que o filme está tão tranquilo, que o filme não vai ter baboseira nenhuma. Esse dia eu estava vendo em casa, uma coisa que a gente falou, olha, talvez vocês vão ver duas pessoas, do mesmo, daquela mesma maneira, beijam na boca. A gente vai ver, pelo amor de Deus, chega me dar um trem, sabe? Chega me dar um desconforto dentro de mim. Eu avanço mesmo, sabe? Dois homens, duas mulheres, duas adolescentes. Ai, gente, é ridículo demais, pelo amor de Deus. Eu avanço, eu não vou poder assistir, não. Às vezes, outras situações também eu avanço. Nós temos que fazer isso. Isso que é fugir, ó. É isso que é fugir também dessas paixões da mocidade. Amém. Seguir a justiça, lá em Salmo, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, fala, que quem tem sede de justiça, ele será farto. Nós temos que ter justiça, nós temos que ter sede de justiça, Essas manifestações aí é sede de justiça. Entendeu? Quem tem sede de justiça não é só o cristão que tem sede de justiça, não. Até as pessoas que não são cristãos, não seguem o Senhor Jesus Cristo, têm sede de justiça também. E a palavra de Deus é para nós e para eles também. Essas pessoas que têm sede de justiça, elas serão fartas, serão saciadas. Seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Ter paz com as pessoas. Nós temos que ter paz uns com os outros, Ter paz com as pessoas é um dos critérios também para ver a Deus, Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma maneira também de estar perto de Deus, é ter paz uns com os outros. Amém? Vamos para Mateus 5:8, que é lá o Sermão do Monte. Eu gosto demais do capítulo 5 de Mateus. Eu amo essa conta. Verso 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Pureza, santidade. O critério para ver Deus é a pureza, é a santidade. Tem um pastor que eu ouço muitas ministrações dele. Ele fala, eu não me arrisco a dizer o que ele fala, eu respeito, gosto muito dele, eu tenho um amor muito grande por aquele pastor, mas eu não arrisco a dizer o que ele fala. Ele fala que muitos serão salvos, muitos vão para o céu, vai ser salvos, mas não verá Jesus. Ele afirma isso. Eu não me arrisco que seja ele, eu não entro nesse mérito, por ter em vista, eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso, Deus não me deu nenhuma revelação sobre isso. Não estou dizendo que ele não tenha razão, não estou dizendo que aquele pastor está errado e que ele não tenha razão em dizer o que ele fala. Ele fala isso porque é um mega estudioso, ele é monstro mesmo do estudo da palavra. Eu não estou nesse nível não, então eu não me arrisco a dizer que a pessoa vai para o céu, vai ser salvo, mas não vai ver Jesus. Mas ele fala exatamente, o versículo que ele usa como fundamento para essa afirmação dele, é exatamente isso. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, ele afirma que confessou Jesus, passou a boca e creu com seu coração salvo, é salvo. Mas ele, a questão da vida, da santidade, que a pessoa fez aqui na terra. Eu não quero entrar nesse método, não sei também, não é nem o tema da administração, tá bom? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, queremos ver Deus. Amém? Eu quero ver o Senhor Jesus Cristo. Eu não quero só ser salvo, eu quero ser salvo, não quero abraçar Jesus. Eu quero dar um abraço nele. Nós temos que ter o coração limpo para nós vermos a Deus. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Eu quero ver Jesus. Eu quero isso. Então, por isso eu clamo a Deus, Senhor, tira de mim toda hipocrisia, santifica minha alma, santifica minha vida. Eu quero ver Jesus, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Espírito Santo de Deus. Eu quero ver. E nós temos que ver o Senhor Jesus aqui na terra também. Sabe, ver Jesus, é seguir os passos dele, fazer a vontade dele. É Jesus habitando em nós. Jesus habitando em nós somos santos, nós seremos santos. Nós teremos as mãos limpas, nós teremos amor no nosso coração, nós teremos a paz uns com os outros, né?
nós vamos pensar o bem das pessoas, nós não vamos ficar com julgamentos na nossa mente, sabe? Ficar julgando o que um fez, o que o outro fez, o que deixou de fazer, por que está vivendo aquela vida, sabe? Ficar achando resposta para os infortúnios da vida dos outros. Isso são julgamentos, né? E nós, infelizmente, a gente tem essa mania de ficar julgando os outros, mas a pessoa que é pura de coração, ela não julga ninguém. Ela não julga, nós não somos o Espírito Santo de Deus, que é onisciente, para saber o que aconteceu com fulano de tal. Eu não sei o porquê. Nós temos que, sabe, abrir mão dessas coisas, desses falsos julgamentos. Infelizmente, todos os nossos julgamentos são falsos, porque nós não sabemos da verdade, né? Nós não somos o Espírito Santo para julgar corretamente. Ele é que julga corretamente, ele é que sabe de tudo. Vamos voltar lá para Salmo 24. Deus, ele é bom o tempo todo. Deus, ele é maravilhoso. E o perdão de Deus é grandiosíssimo. O perdão do Senhor é 24 horas por dia, a todo instante, a todo momento, a cada segundo. O Senhor está nos perdoando, o Senhor nos restaura e o Senhor nos santifica. Nós precisamos de buscar mesmo o Senhor para nós termos uma vida santa, nós termos um coração santo e sermos purificados pelo Senhor. Irmãos, para nós chegarmos nessa posição aqui, com essas características, né, de ter as mãos limpas, ter o coração puro, viver em santidade, não jurar dolosamente, né, falar a verdade, não entregar nossa alma à falsidade, para que nós vivamos esse tipo de vida, para que nós vivamos da maneira que o Senhor quer. Nós temos que ter uma dependência 24 horas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A condição para nós termos essa vida é depender dele a todo instante. Porque um minutinho que a gente tenta fazer o que dá na nossa telha, a gente vacila, a gente erra. Um segundinho da nossa vida, que a gente desvia o nosso olhar no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a gente entra para caminhos errados. A gente entra para aquelas questões de fazer o que a gente quer, o que a nossa carne quer. E um momentinho que a gente desvia o nosso olhar no Senhor Jesus, a gente se perde. Então, olhar no Senhor Jesus, a nossa atenção a Ele, nós estarmos antenados na palavra de Deus, viver o que a palavra de Deus nos ensina, é o que nos faz ter essas características aqui de Salmo 24. O Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso conselheiro. E nós temos que depender do Senhor a todo instante. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus a cada momento, a cada instante. E nós temos que ter essa palavra aqui como a nossa bússola para vivermos a nossa vida. Porque sem o Senhor Jesus Cristo a gente não consegue prosseguir. Sem o Senhor Jesus a gente vacila. Sem o Senhor Jesus a gente erra o caminho, a gente perde a direção. Nós temos que depender do Senhor a todo momento. Amém? Vamos orar a Deus agora, fazer essa oração que Davi fez, né? Lá de Salmo 51. Pedindo ao Senhor que Ele crie em nós um coração puro, que Ele crie em nós um coração reto e que Ele crie em nós também o Espírito inabalável. Pureza de coração agrada o Espírito Santo de Deus. A pureza de coração, a santidade agrada o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que clamar a Deus para que nós tenhamos santidade. Ele é a fonte da santidade. É nele que nós temos que buscar. É dele que emana a santidade. Nós não vamos encontrar santidade em nenhum outro lugar. O mundo não tem santidade para nos oferecer. O mundo não tem palavra de Deus para nos oferecer. O mundo não tem Jesus para nos oferecer. No mundo não tem nada, absolutamente nada que está na palavra de Deus. O mundo só quer nos afastar do Senhor. Então, o único lugar que nós temos
essa fonte inesgotável de santidade, de pureza, de vida com Deus. É a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra, Jesus é a Bíblia. Jesus é a Bíblia. Jesus é a palavra. Ele é o Verbo que estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Senhor Jesus, nós vimos, ó Pai, na sua palavra, que para estar, permanecer no santo lugar, nós temos que ter pureza de coração. Nós temos que ter santidade. E, Senhor, não é fácil, Senhor amado, viver uma vida de santidade, mas é possível. A sua palavra, Deus querido, nos garante que é possível. Como o Senhor Jesus Cristo é possível. Por isso, Deus querido, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Deus querido, no nome de Jesus, purifique o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus querido, purifica, Deus amado, a nossa alma. Santifica-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Deus querido, tirando do nosso coração, Deus querido, tudo aquilo, ó Deus querido, que nos afasta do Senhor Jesus. Tira do nosso coração, Pai querido, toda falsidade, toda hipocrisia, tudo aquilo, Deus querido, que o Senhor não agrada. Em nome de Jesus, Pai. Deus querido, no nome de Jesus, Pai, limpa nossas mãos, purifica o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, no nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Deus querido, que perdoa, Deus querido, as nossas iniquidades, ó Pai. Deus querido, às vezes, ó Pai amado, nós falamos, eu não queria fazer isso, mas infelizmente a nossa carne queria sim, isso é iniquidade. Eu te peço perdão, Pai, pelas nossas iniquidades, perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus querido, as nossas transgressões, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, enche o nosso coração, Pai querido, de amor, enche o nosso coração, Deus querido, da bondade do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, enche o nosso coração, Pai querido, da santidade do Espírito Santo, no nome de Jesus. Deus querido, renova, Deus querido, as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus querido, trata, Deus querido, conosco, Pai, no nome de Jesus. Pai querido, nós queremos, ó Pai amado, estar com o Senhor Jesus, viver com o Senhor Jesus, nós queremos andar em Deus, nós queremos viver em Deus, nós queremos, Pai querido, agradar o Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Deus querido, segura em nossas mãos, ó Pai. Deus querido, que o nosso olhar esteja, Pai amado, fixos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o nosso coração, Deus querido, esteja ligado na palavra de Deus, no nome de Jesus. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a te obedecer, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a guardar a tua palavra em nossos corações, ó Pai, para não pecar contra ti, em nome de